Salve Maria Santíssima, viva São José! Finalmente chegou esse dia, o primeiro episódio do podcast da Arca do Coração Imaculado. E nós estamos aqui muito felizes. Demorou um pouquinho porque nós precisávamos preparar todo esse espaço, um espaço digno de Deus, e também para que nós pudéssemos bem receber e acolher os nossos convidados, os nossos entrevistados, aquelas pessoas que vão trazer o ouro e a prata de Deus para você. E quem está falando aqui para vocês é Sara Miranda, marinheira de primeira viagem, porque é meu primeiro podcast. Mas o Espírito Santo já foi invocado, então ele está no modo ativado, ele está online, não vai nos desamparar. Invocamos também aqui São José, invocamos os baluartes da Arca do Coração Imaculado, São Padre Pio e São Miguel Arcanjo, então nós temos certeza que isso aqui vai dar certo. E aí eu queria saber logo te fazer uma pergunta, se você vai esperar esse episódio acabar para você se inscrever no nosso canal no Instagram. Não, e no canal do YouTube. Você vai logo, agora, fazer um ato de fé, tendo certeza de que isso aqui vai dar certo, que essa entrevista vai ser uma entrevista de fogo, uma entrevista de muita unção. Então vai logo agora, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, ativa os sininhos para receber as notificações e você poder receber o nosso conteúdo. Então nós também não podemos aqui perder muito tempo, porque nós temos muita coisa para a gente poder partilhar. E o objetivo desse podcast a Arca do Coração Imaculado prepara muitas turmas de consagração, já tem muitos consagrados, consagradas, mas nós temos necessidade de continuar dando formação, de continuar dando catequese, de continuar dando testemunhos de vida para as pessoas, para que elas possam ser alimentadas, afervoradas na sua consagração e possam permanecer consagradas. Mas também esse podcast foi feito para você que ainda não conseguiu dar o seu sim para a consagração. Seja a Nossa Senhora, seja a São José. Mas, como diz São José Maria Escrivá, nem que sejam as pauladas, o negócio vai dar certo. Então, nós temos aqui, você deve ter acompanhado o nosso Instagram e ter visto que nós ainda não divulgamos quem seria o nosso primeiro entrevistado ou entrevistado. Você está curioso? Você deixou nos comentários uma informação de quem seria? Me disseram que seria o Frei Gilson. Ainda não é o Frei Gilson, mas já pode ser que dê certo. Será que ele vem um dia aqui? Eu tenho esperança, viu? Tenho muita esperança. A esperança é a última que morre. Mas eu queria dizer para vocês a história desse primeiro episódio. Esse primeiro episódio ele foi pensado já há um ano atrás. Quando eu, Sara Miranda, fui participar de uma entrevista em uma TV Cidade Verde, e fui acolhida por uma entrevistadora que a primeira coisa que ela me perguntou quando ela viu a minha cadeiazinha foi: você é consagrada a Nossa Senhora? E aí quando ela me fez essa pergunta, o Senhor botou na mesma hora no meu coração que ela seria a primeira entrevistada desse podcast. Então, gente, demorou um ano para tudo isso acontecer. Mas como era profecia de Deus, ela está aqui. Deu certo, ela conseguiu dar o seu sim, ela está aqui, é uma pessoa maravilhosa. E eu queria começar a apresentar para vocês. Jornalista, é apresentadora da TV Cidade Verde, do canal SBT, é radialista, documentarista cristã, e a gente vai entender ao longo desse podcast o que é que significa ser documentarista cristã, e é media training. E eu fui pesquisar hoje, meu Deus, o que é media training. E aí eu vi, olha como isso aqui vai servir para mim. É um processo de preparação que capacita porta-vozes e outros representantes de empresas ou instituições para lidar com a mídia de forma eficaz, para melhorar a capacidade de comunicação em entrevistas. Gente, eu estou precisando dos serviços dela urgentemente, tá? Então, além da gente vai receber aqui toda a formação cristã, a experiência cristã que essa pessoa tem para nos dar, nós ainda vamos ver também como o trabalho dessa pessoa é tão importante e se torna um santuário de Deus. Como o trabalho dela é capaz de santificar as pessoas por meio do testemunho
dela. E aí, eu estou falando de quem? Nádia Rodrigues. Nádia Rodrigues, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sara. Obrigada pelo convite, pelo acolhimento. Obrigada pela linda história que você contou, que há um ano, né, Deus já plantou no seu coração a sementezinha desse dia. E eu estou muito emocionada, inclusive, de fazer parte dessa história, desse processo, de ser a sua primeira convidada, né, nesse podcast que está lindo, da Arca do Coração Imaculado, e dizer da minha alegria, né, de alguma forma, poder trazer um pouco da minha vivência cristã, da minha experiência, da minha jornada, da minha busca, né, da minha sede de conhecer cada vez mais, de me aproximar cada vez mais das coisas de Deus. Estou feliz e também estou um pouco nervosa, porque estar aí nessa condição de entrevistador, para mim é super fácil, mas estar aqui do outro lado, já estou ficando aqui, estou com a mão gelada. Pois então, hashtag, nós estamos compartilhando dessa experiência. Hoje nós trocamos de lugar, mas é porque Deus quer tirar frutos, né, maravilhosos, e ver que sempre a gente tem algo bom, algo importante para a gente poder compartilhar na vida das pessoas. E como é importante, Nádia, o uso do sinal externo, né? Porque foi por meio desse sinal externo que Deus fez essa comunicação entre nós duas, a ponto de que nós nos reconhecêssemos como sendo pertencentes ao mesmo exército, o exército de branco de Nossa Senhora, e assim nós podermos trabalhar e olhar para a mesma direção, para a gente poder trazer mais e mais pessoas para a Arca, né, do Coração Imaculado de Maria. E a Nádia, ela é consagrada a Nossa Senhora. Ela se consagrou sob o título de Nossa Senhora de Fátima. E ela se consagrou em junho de 2024. Então, vejam só, quando eu estive lá nessa entrevista, ela me disse que ela já ia se consagrar a Nossa Senhora. E hoje ela está vindo para cá, já consagrada a Nossa Senhora, e uma grata surpresa, consagrada também a São José. Sim. E aí vocês vão percebendo que é isso mesmo. Quando a gente começa a consagração à Nossa Senhora, ela nos empurra também para a consagração a São José, e a gente vai ver como isso se deu na vida da Nádia. E ela se consagrou a Nossa Senhora por ocasião da passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima aqui no Brasil, ou seja, uma ocasião super especial. E foi no último dia dela, né, Nádia? Aqui em Teresina, no dia 30 de junho, foi na Catedral, na Igreja de Nossa Senhora das Dores. E o restante aqui eu vou deixar ao longo da nossa entrevista, mas eu já queria começar, Nádia, porque nada é por acaso, né? Nós não nos tornamos consagrados a Nossa Senhora sem essa sementinha ter sido plantada lá atrás, lá no começo da nossa história. E isso é muito importante a gente ver como é importante as famílias cristãs, como é importante você nascer dentro de um berço que é plantada essa semente. Nádia, partilhe um pouquinho sobre a tua infância, sobre essa tua história, sobre a sua espiritualidade a partir da sua infância. Sara, eu também acho que nada é por acaso. Vou começar só contando uma breve historinha das deucidências, né? Essa palavra eu aprendi quando eu vou fazer um especial sobre a vida de Santa Dulce dos Pobres. Nós fomos fazer um documentário lá no ano da canonização de Santa Dulce, em 2019. E a sobrinha de Santa Dulce, né? A gente conversando lá dentro do memorial, em homenagem a Santa Dulce, ela me dizia que Santa Dulce dizia que não havia nada que fosse coincidência. Aliás, para o cristão, essa palavra coincidência devia até ser eliminada, porque tudo está conforme os planos de Deus. Sim. E, portanto, eu sei que tudo isso que está acontecendo aqui, né, é uma deucidência muito boa. Então, realmente, nada é por acaso. Como não foi por acaso eu ser filha de um casal cujo pai foi criado na fé evangélica e, para casar-se com a minha mãe, abriu mão da igreja dele, da fé evangélica dele, de frequentar a igreja dele, para casar na igreja católica. Ali eu acho que nascia, então, ele dava a abertura para que nascesse uma família criada na fé cristã católica.
porque ele, a partir daquele momento em que ele aceitava o sacramento do matrimônio, ele abria a possibilidade para que as filhas fossem batizadas, fizessem a primeira comunhão, fossem crismadas, assim como aconteceu. E eu, das 3 filhas, nós somos uma família muito humilde, né? Meu pai, ele era corretor de automóveis, autônomo, se aposentou muito cedo, em virtude de problemas de saúde, depois passou a ter essa vida que dependia muito da... Quando conheceu minha mãe, na verdade, só contextualizando aqui para chegarmos a esse ponto, ele conheceu minha mãe passando por Teresina. A minha mãe também não era daqui, minha mãe era do Ceará, e a família da minha mãe veio do Ceará morar aqui no Piauí, e o meu pai era pernambucano e trabalhava numa grande empresa de cosméticos, a Niasa. E passando por Teresina, a mamãe vendedora numa loja de cosméticos no centro, eles se conheceram, e meu pai acabou estacionando nessa jornada de idas e vindas pelo Nordeste aqui no Piauí. E aí foi que deu-se toda, então, essa situação de nascermos aqui. Somos 3 filhas, eu e mais 2 irmãs, eu sou a irmã mais velha dessas 3. E das 3 filhas, eu fui a única que estudou em colégio católico, que estudei em diocesano. E muito interessante essa minha passagem, não façam contas, por favor, porque a minha passagem pelo diocesano, eu estudava numa escola chamada Instituto Nossa Senhora do Carmo, na Pissarra, uma escola de bairro bem pequenininha, e o Instituto Nossa Senhora do Carmo mantinha uma espécie de parceria com o diocesano. Eu acredito, pelo meu entendimento de hoje, que seria para receber crianças de origem humilde que não tinham condição de estudar naquela escola, que era uma escola conhecida como a escola dos filhos das pessoas que tinham mais dinheiro, dos ricos, né? Minha mãe e meu pai jamais poderiam, com a profissão que tinham, com o salário que ganhavam, colocar um filho numa escola católica, numa escola particular e ainda mais do porte do colégio diocesano. Mas eu fui, e aos 10 anos de idade, então, eu estudo no diocesano, não tive uma trajetória muito longa no diocesano, apenas 3 anos, mas já no primeiro ano, né, a gente recebe lá no diocesano uma turma de pessoas que iria selecionar alunos e alunas do colégio para cantarem para o Papa João Paulo II na passagem dele por Teresina. Acho que pouca gente sabe dessa história. E aí a música, tirei o pau no gato, a gente cantava aleatoriamente, a pessoa passava, ouvia a voz. Essa aqui é boa, vai, esse aqui é afinado, vai, esse aqui também. E aí eu fui cantar para o Papa João Paulo II na passagem dele. Não lembro muito, eu era muito pequena. Um Papa extremamente mariano. Estava lá, João Paulo II, né, com toda... Ai, que lindo foi aquele momento, apesar de eu ser muito pequena, eu lembro, assim, só que a gente foi colocado muito distante do avião do Papa, dentro ali daquela cabeceira da pista, mas eu lembro que o Papa desceu, beijou o chão, como ele sempre fazia em todos os lugares por onde ele passava, recebeu as flores da mão de uma menina que depois, muito tempo depois, já no futuro até recente, num passado até recente, eu a entrevistei, porque ela guardava o texto que foi dado a ela pelo Santo Padre. E aí logo o governador da época, Lucídio Portela, pegou o Papa e levou, porque tinha uma multidão, né, esperando pelo Papa, do outro lado. Depois o maior foi que eu fui entender como era que aconteceu aquele percurso. E nós estávamos lá com as rosas na mão e cantando, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos. Ela que canta. oferecem. Mais um talento que a gente está descobrindo aqui, ela canta. E aí ficávamos lá com a rosinha. Mal sabia depois que eu ia ser também uma grande devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. E fomos embora, porque o Papa não nos viu, né? Muito menos nos ouviu, né? Mas eu acho que ali no diocesano foi quando eu comecei realmente a ter essa primeira experiência, né? Da minha infância. Uhum. E também porque, como eu acho que já nasci com esse dom da comunicação, e aí eu fui atrás apenas de ir aperfeiçoando, né? Ao longo de toda a minha vida, a dona Toinha, que era a diretora da escola, toda semana a gente tinha que assistir a missa, né? Naturalmente. E a dona Toinha passava nas salas e perguntava: quem quer fazer o comentário da missa?
eu levantava logo meu braço, porque eu gostava muito de fazer o comentário, porque eu gostava dos microfones, acho que eu já tinha essa coisa, deixa eu fazer e tal. E aí, acho que a comunicadora já estava nascendo ali também, né? Sim. Então, essa minha experiência da infância me remete a esses momentos, né? A passagem do Papa João Paulo II e também as experiências que eu tinha assistindo às missas toda semana e já nascendo dentro de mim também, mas eu era muito criança, né? Sim. Então, hoje, eu falando com você aqui, eu trago à memória essas situações que sempre me vêm à mente. Mas é engraçado que, como você até me dizia, Nádia, o Espírito Santo vai agir durante a nossa conversa, porque eu estava, né, Paulo? Então, Sara, pelo amor de Deus, como vai ser? O Espírito Santo vai arder, Vai arder, inflamar, e nós vamos conversar, porque eu não tinha feito, veja só, nesse momento aqui da nossa conversa iniciando, porque eu comecei a fazer essa relação, esse link de como meu pai abdicou de uma coisa da vida dele para deixar que a Igreja Católica preenchesse o lar dele. E eu lembro que eu cresci, mesmo meu pai não indo mais à igreja evangélica, mas eu cresci com meu pai com a Bíblia nas mãos e trazendo as experiências e a vivência dele, né, e tudo que ele havia aprendido na vida, com a família, com meus avós. Eu tenho tios da família do meu pai que foram e são, outros que ainda são pastores, né, da igreja evangélica. Então, meu pai cresceu realmente na fé evangélica e a Bíblia era algo muito presente pelas mãos do meu pai na minha infância, né? Então, mas como meu pai permitiu, né, que tudo isso acontecesse, depois eu e minhas irmãs, claro, minha mãe foi também e é também uma pessoa, né, que nos leva muito a isso, porque leva as filhas para fazerem a primeira Eucaristia, leva as filhas para fazer a crisma, e aí eu me lembro aqui de uma foto que durante a minha vida toda eu fui vendo, nossa, eu fui crismada por Dom Miguel, né, Dom Miguel Finelon Câmara, que era uma pessoa incrível, maravilhosa, mas lá na minha paróquia, no bairro Bela Vista, né, e eu tenho demais essa presença lá de Dom Miguel, fazendo a unção do óleo do crisma aqui, nessa foto que ficou marcada também, já da minha adolescência, né? Não mais da minha infância, mas da minha adolescência. Nádia, você falou aí em relação à posição que o seu pai tomou. E, assim, existem muitas dores em muitas famílias com relação à disparidade de culto, né? Porque isso também reverbera nos filhos, porque eles vão seguir qual fé, né? Se o pai tem uma fé, tem uma crença e a mãe tem outra crença, isso vai gerar uma dificuldade em relação aos filhos. Eles vão seguir a quem? Uhum. E a gente já vê aí traços de um amor verdadeiro, porque dois não podem andar juntos sem antes chegar previamente a um acordo, não é isso? Então, isso é bíblico. Então, seu pai, em nome do amor, sim. E a gente acredita que foi até o amor mesmo inflamado por Deus, né? Para que ele pudesse fazer uma opção de o teu Deus será o meu Deus, a tua fé será a minha fé, para a gente poder ser uma carne só. E isso é muito importante até para a gente pensar na questão dos verdadeiros sacramentos, né? Dos verdadeiros matrimônios. E, então, isso eu acredito que foi muito importante na sua vida, na vida da sua família, porque não deixou corações indivisos, né? Corações em dúvida de qual seria o melhor caminho a seguir, né? Então, que bom, e acho que também a opção deles optarem por exemplo, de um colégio católico onde você estudou, também foi o mesmo colégio que eu também tive a graça de também poder estudar, já também mostra essa firmeza de fé, essa solidez, maturidade de fé que os seus pais tinham, né? E que bom, porque normalmente tudo isso, mesmo que ocorra em algum momento um afastamento nosso, porque nós somos seres humanos, né? Em que pese batizados, mas nós somos, como diz o Padre Paulo Ricardo, um cavalo de batalhas, né? O tempo todo as concupiscências, né? Nos puxando para um lado, para um outro. Mas muitas vezes
nós nos afastamos desse primeiro amor, né? Desse primeiro amor que Deus nos concedeu. E aí a gente queria saber um pouco assim da Nádia. Houve em algum momento, Nádia, na sua vida em que houve esse esfriamento, houve algum afastamento, uma inquietação, uma dúvida de fé? Conta pra gente a experiência nesse sentido. Eu acho que, Sara, dúvida de fé, não, sabe? Em nenhum momento houve, não. O que eu acho que em muitos momentos a gente se afasta por algum motivo, ou é levada pela vida a se afastar por alguma coisa e algo que briga ali, às vezes uma rotina de um trabalho, às vezes um filho que nasce, às vezes as coisas da vida que você precisa correr, e aí você acaba desviando a sua atenção. Mas eu acho que aquilo está, uma vez plantada, aquela semente, ela vai estar sempre lá, né? Ela brota, ela germina e ela pode até ficar adormecida por um tempo, mas ela permanece viva. Eu acho que isso aconteceu comigo, né? Aconteceu que, principalmente depois, em algum momento da juventude, né? Sim. Adolescente, aquelas coisas, você vai... Natural, né? Tem toda uma questão que é uma fase da vida em que muitos realmente não estão sintonizados em viver, né? Em que pese o esforço dos pais, em querer manter viva aquela chama, mas acaba que a vida, as amizades, né, vão te levando para outras situações. Outros caminhos. Isso aconteceu comigo, porque depois que eu saí do diocesano, eu não tinha mais aquele chamado de todas as semanas ir à missa, mas eu permanecia indo à igreja, né, do meu bairro, como ele disse, foi até a crisma ali na juventude, eu frequentava com uma razoável frequência a igreja, participava de grupos de jovens da igreja, então estava sempre ali de alguma forma envolvida. Casei na igreja católica, mas eu acho que depois, quando nascem os filhos, né, a gente tem todo aquele cuidado de batizar os filhos, tudo certinho, então foi sempre assim, tentando e persistindo naquele caminho que aqui, esse é o seu caminho, esse é o seu caminho. Mas muitas coisas te levam para outros lugares, né? E aí eu acho que houve um momento da minha vida, ali já na fase adulta, trabalhando, em que eu me distanciei realmente. No seu meio, você achou que o meio poderia, de alguma maneira, favorecer? Acho que no meio profissional ou... Profissional. Não, profissional acho que não. A gente, como jornalista, é bom que depois a gente vai crescendo no entendimento, né? A gente, como jornalista, a gente precisa vivenciar ali no dia a dia, na correria, no hard news, buscar as notícias. A gente vivencia muitas realidades, muitas, inúmeras realidades. O mais importante é você manter o que você é, a sua essência, né? A sua lucidez, digamos assim, no sentido de que é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu estou elegendo para a minha vida. Só que mesmo isso acontecendo, a gente precisa travar muitas batalhas, né? E aí, em determinado momento, eu acho que eu não travei essas batalhas. Eu só me deixei levar, Sim, por algumas situações, que não eram situações, assim, de estar frequentemente na igreja, né? De levar os meus filhos toda semana para a missa. Aí ia à igreja, levava aos domingos os meninos, mas nem sempre, né? Nem sempre, às vezes acontecia, não. Eu acho que há realmente um hiato, assim, de afastamento razoável, mas hoje eu vejo como sendo um afastamento, assim, que naquela época eu não entendia como um afastamento, eu achava que estava tudo certo, que era tudo normal, que era daquele jeito mesmo, né? Porque muitas pessoas podem estar vendo a gente aqui agora, podem dizer assim, mas eu vou à igreja toda semana. E aí eu me pergunto, você vai à igreja ou você é só um católico de IBGE? Né? Ou você vai à igreja e você tem um entendimento do que você está vivendo, você tem um entendimento da Eucaristia, você tem um entendimento de que ali está Jesus te esperando,
na Santa Eucaristia? Eu acho, sem medo de errar, que muitos não sabem. E eu vejo que muitos não sabem, até pelo jeito de se vestir, que eu não estou dizendo, eu vou à igreja, né, com o véu de Nossa Senhora, eu não vou. Mas eu vou à igreja respeitando o local com modéstia, da casa de né? Deus, com modéstia, né? Então, mas muitas pessoas, eu acredito, que não têm esse entendimento, como eu não tive durante muito tempo. Mas durante muito tempo eu vivi, tudo bem, eu vou à missa, eu rezo de vez em quando, eu faço algumas orações, de vez em quando eu rezo um texto, de vez em quando eu rezo um texto, né? Era assim. Até que eu acho que, na verdade, esse chamado inicial para a minha espiritualização maior, para o início do meu processo de conversão, acontece quando eu tenho a oportunidade de vivenciar os meus especiais, os programas que eu fiz, todos os documentários cristãos. E aí eu fui conhecendo locais e pessoas, e estudando sobre a nossa religião, sobre a nossa fé, é que eu começo realmente a ter um entendimento maior, um entendimento melhor do que é fazer parte de um projeto de Deus maior para a vida, sabe? Hoje eu já mudei, aí a gente vai falar já da consagração, né? Que é essa mudança que você estabelece das suas posturas, dos seus hábitos, né? Do seu agir, que é o que Deus quer, né? Que a gente... Conta pra gente, assim, algumas experiências, porque você é documentarista cristã. Então, conta pra gente, assim, alguma experiência como documentarista que revolucionou sua vida pelo contato que você teve de estar exatamente documentando algo tão profundo sobre a fé. Então, algumas histórias para contar, né, sobre isso. Bom, a minha vida de documentarista cristã começou em 2013, quando nós fomos pela TV Cidade Verde fazer um especial em homenagem a São Francisco de Assis. Era um programa de Natal, né, um especial de Natal, e era o primeiro ano do pontificado do Papa Francisco. E aí, como Francisco escolheu o nome em homenagem a São Francisco de Assis, nós escolhemos então contar a vida de São Francisco de Assis, que foi um santo que em vida, acho que todos os santos, hoje eu entendo isso, mas um santo muito conhecido, muito popular, e que, né, recebeu os estigmas de Cristo, muito amado, que se aproximou muito, né, das virtudes do Nosso Senhor na Terra, buscou imitá-lo em muitas virtudes. Então, nós fomos à Itália, né, passamos vários dias na Itália, peregrinando, buscando informações e conhecendo os lugares por onde São Francisco passou. São Francisco é a pessoa que faz a primeira representação do presépio existente, né, foi feito por São Francisco na região da Perugia, né, em Brete, melhor dizendo, que é uma região por onde São Francisco passou. Nós fomos ao monte onde ele, né, morreu e recebeu as chagas de Cristo. Nós fomos à Basílica de São Francisco de Assis, onde estão lá relíquias de primeiro grau, pedaços das vestes do santo, inclusive pedaços de veste com o próprio sangue que revestiam as mãos de São Francisco, né, que ele até tinha vergonha, porque todo santo, né, que todas as pessoas que recebem os estigmas de Cristo, eles têm muita vergonha, porque eles temem ser confundidos com pessoas que estão buscando apenas, ou que estão inventando algo, enfim. Às vezes não se sentem dignos, né? Talvez não se sentem como ele, por exemplo, porque... não se sentiu digno de ser sacerdote. Ele não achava que ele tinha esse chamado. Ele tinha esse chamado e também não se achava realmente digno. Eu imagino que para ele consagrar a hóstia, né, tocar a hóstia consagrada, talvez ele não se sentisse digno, para você ver a grandeza de um santo como São Francisco. E aí, em 2013, nós fomos então à Itália, né, contamos a história de São Francisco de Assis, e ali eu já comecei a sentir, sabe, Sara, uma aproximação muito grande, quando a gente vê como São Francisco construiu a vida dele, como foi o chamado dele, né, de encontrar
aquela igreja destruída, encontrar aquela cruz que conversava com ele, dizia, vai, constrói a minha igreja, reconstrói a minha igreja, né? E aí ele entende que aquilo não era reconstruir aquela igreja que estava em ruínas, e sim a igreja de Jesus Cristo. Então ali eu comecei já a olhar diferente, a estudar mais e a querer conhecer mais. No ano seguinte, em 2014, nós fomos fazer um outro especial, nós fomos à Terra Santa. E aí nós fizemos um especial da história de Jesus Cristo, passando por todos os locais sagrados por onde Jesus Cristo passou. Né? E ali eu vivi 2 momentos muito bonitos, que são, vindo aqui a sua pergunta, são os momentos que eu acho que eu vi muito viva, assim, a minha fé, eu senti muito próxima à presença de Jesus. Um deles foi quando nós participamos de uma celebração atravessando o Mar da Galileia, saindo de Tiberíades e indo até outra margem do lago, né? Sim. Chegando até Cafarnaum, mas saindo de Tiberíades, mas passando por aquelas águas que... Isso foi em 2014. Aí eu comunguei e na comunhão eu fui para o fundo do barco. E eu cheguei lá, eu olhava assim para aquelas águas, para aquela cidade. Tiberíades hoje, com certeza, uma cidade completamente diferente do que, né, estava 2014 anos atrás. Aí eu olhava para aquela cidade, uma cidade moderna, hoje tudo, eu olhava, meu Deus, essa cidade não é mais a mesma da época de Jesus. Essas águas, em 2014 anos, as águas onde Jesus pisou, onde Jesus fez o seu primeiro milagre da multiplicação, onde ele começou a chamar os seus discípulos, essas águas também não são mais as mesmas, né? Essas águas já se reviraram em 2014 anos. Aí havia umas montanhas, assim, desabitadas, né? Assim, bem primitivas mesmo. Assim, ali nunca ninguém pisou. Sim. Aí eu olhei, meu Deus, eu acho que Jesus Cristo contemplou essa paisagem. Então, aquilo me trouxe assim, uma alegria no coração, uma emoção de dizer, eu estou olhando para algo que Jesus também olhou. Né? E isso me emocionou naquele momento, assim, eu me senti muito, muito perto dele. Quando a gente se sente assim, muito perto, a gente sente assim, é como se ele estivesse pegando assim, no ombro da gente e estivesse te conduzindo àquele momento. Uhum. E o outro foi ainda no especial de Jerusalém, aí já em Jerusalém, contando ali, fazendo a Via Sacra em Jerusalém, fazendo o percurso que hoje é tomado por um mercado árabe, de muita confusão, de muita árabe, vendendo muita coisa, né, que os árabes gostam de vender. E a Via Sacra, ela praticamente passa toda por dentro do mercado árabe, né, por onde Jesus, do momento em que Jesus é condenado, e todas as estações até chegar no Santo Sepulcro, você vai parando de estação em estação, e aí tem horas que você olha essas pedras aqui, o que sobrou aqui do piso, essa pedrinha aqui é essa pedra do tempo de Jesus, né? Aqui é original. Mas, quando você chega no Santo Sepulcro, que você logo ao entrar, vou descrever para quem nunca foi, ao entrar na Basílica, você sobe uma escadinha muito pequenininha aqui do lado direito, e aí lá são vários, os gregos ortodoxos, quem fica nessa parte de cima, né? Administra essa parte de cima lá da Basílica, e lá tem muitos enfeites, é muito bonito, você tem a oportunidade de colocar a mão e tocar por aquele buraquinho que é feito ali naquela arte que eles fizeram, você tocar a pedra, onde, segundo a tradição, foi a pedra em que Jesus foi colocada a cruz de Jesus. E você toca aquela pedra, você já se emociona, né? Você já fica, meu Deus. Nossa, eu tô aqui. É um local sagrado, né? E aí você fica imaginando tudo aquilo acontecendo, tô toda arrepiada nesse momento, inclusive. Quando você desce para ver o resto da basílica, você vê como se fosse a pedra rachada do raio, dos trovões, que naquele momento da crucificação de Jesus acontece tudo aquilo que aconteceu, você vê aquela continuação daquela pedra e o vinco da pedra, tudo protegido por um vidro, né? Você só vê, você não consegue tocar. E aí, logo que você desce, você tem uma representação
de uma pedra que teria sido, é lógico que é uma representação, mas a pedra onde teria sido colocado o corpo de Jesus. Então, Jesus está aqui, é crucificado, o corpo dele é retirado, José de Arimateia, amigo de Jesus, dono de posses, pede para revestir, limpar o corpo de Jesus, colocar sobre óleos, né? Colocar óleos no corpo de Jesus, envolver, como era a tradição da época, né? Em tecidos brancos e tudo. E aí o cheiro da pedra que eles colocam lá, até trouxe o cheiro para mim aqui, que era o cheiro de mirra. Então, a administração da igreja, veja que coisa, lá são vários grupos, inclusive são árabes que têm a chave da igreja, que fecham e abrem a igreja. E todos os dias a responsabilidade deles colocarem ali na pedra da unção o óleo, passar o cheiro do óleo para que os cristãos que estão ali visitando, que acreditam nessa tradição, experimentem aquele mesmo odor. E aí você baixa a sua cabeça, você coloca as mãos naquela pedra, muitas pessoas levando seus fotos e textos, tantos objetos para abençoar, colocando ali com tanta devoção, acreditando tanto, né, numa cura. E aí eu coloquei minha cabeça ali, eu senti o cheiro daquela pedra, aí eu chorei muito. Você falando da sua experiência, né, que o seu trabalho lhe permitiu e lhe permite viver, porque isso tudo é graça, né, e bênção de Deus, de você poder, porque nem todas as pessoas, né, têm a oportunidade de passar, de visitar esses lugares, mas aí você contando a história, e é um dos objetivos desse podcast também, e também levar a quem nos assiste a também fazer essa experiência de rememorar as experiências que você já teve com Cristo. Porque você diz, olha aí, você contando a história, você se viu de novo no lugar, percebendo o mesmo cheiro, né? Diz assim, eu estou toda arrepiada aqui. Sim. Porque isso nos ajuda como exercício espiritual da gente voltar para aquelas fontes, né? Em que Deus nos tocou, que Deus falou conosco, que nós tivemos a experiência com Deus, porque toda vez que a gente volta, ela nos alimenta para a gente continuar a nossa caminhada. Tá vendo como a gente aprende? Verdade, né? Então, assim, como é bom a gente olhar para a nossa história e ver, assim, os passos que eu dei contigo, Jesus, né? Porque nos momentos que porque nem sempre a gente vai sentir tudo isso. Na vida de um consagrado, nem sempre é o sentir. Às vezes vai ter um momento que nós não vamos sentir nada. E aí vem as noites escuras. E o que vai nos fazer voltar? E voltar lá para aquele momento que eu tive contigo. Aí a gente se abastece, se inflama de novo, sente de novo. Sim. E aí começa a dar passos. E aí Nádia me conta a experiência da Nádia com Nossa Senhora. Eu já ia chegar lá. Eu queria agora, a gente está aqui, ó, querendo sentir o sumo dessa experiência com Nossa Senhora. Eu já ia chegar lá, porque em 2015, né, seguindo os especiais, nós fomos então contar a história de Nossa Senhora. Sim. Então, já estou aqui toda arrepiada de novo. Graças a Deus. Já veio e arrepiou meu lado esquerdo. Nossa Senhora está arrepiando meu lado direito. Então, em 2015, nós fomos eleitos, e você falou uma coisa muito importante, Sara, agora. A profissão trouxe para mim a oportunidade de vivenciar uma graça de Deus na minha vida, várias graças de Deus na vida, que foi justamente ir alimentando a minha fé e o meu crescimento espiritual e a minha conversão através da minha profissão e da oportunidade que eu tive de trazer por esses especiais tantas pessoas, trazer a emoção para tantas pessoas, porque são tantos os relatos, tantas as pessoas que param e dizem, olha, assisti o seu especial, eu fiquei muito emocionada, você chorou, eu chorei junto. Então, a gente sabe o poder que aquilo tem de alcançar o coração das pessoas. E eu me sinto muito grata, muito grata. Deixa eu só voltar, eu vou já voltar para Nossa Senhora, vou voltar só um pouquinho para São Francisco. Sim.
Porque lá eu também tive uma experiência do divino sobrenatural. Eu senti Deus tocar o meu ombro para eu salvar a vida de uma pessoa. Olha só. Né? Então, São Francisco também, desde o momento então dessa minha construção, em cada especial eu vivi uma coisa diferente. Então, de São Francisco, eu estava viajando com a minha amiga jornalista e publicitária Giane Mello, lá na TV Cidade Verde. E, como eu falei para você, era indo e voltando. Um dia a gente estava numa região, no outro dia a gente estava em outra, e nesse dia a gente estava em Roma. E a Giane, toda vez que chegava no hotel, ela tinha o hábito de arrumar e desarrumar a mala. Desarrumar e arrumar a mala. E eu dizia, meu Deus, por que todo dia é isso? E nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, né? A Giane ali, deitada aqui na cama, a Giane ali arrumando a mala dela. E eu tinha acabado de fazer uma ligação, estava com o celular, vendo o celular, enquanto a Giane abaixou para arrumar alguma coisa na mala, a blusa dela aqui atrás subiu e eu pude perceber uma mancha aqui atrás nas costas dela, sinal. Na mesma hora eu levantei, eu como sou jornalista há muito tempo e dessa área de saúde eu também gosto muito, Entrevista muitas pessoas. muitos médicos e sempre, né, a gente está meio que um especialista em generalidades, a gente acaba entendendo um pouco de cada coisa. Aí quando eu vi aquele sinal, eu falei, Giane, tu já viu um sinal que entra nas tuas costas? Ela falou, não. Eu digo, amiga, deixa eu dar uma olhada. E aí eu olhei, e de fato, agora eu posso dizer, passado muito tempo, eu notei que não tinha uma aparência muito legal, né? A gente vinha sempre, tô falando de melanoma, que é um sinal de pele, uma lesão de pele que tem as bordas assimétricas, que tem Irregulares, né? bordas irregulares, olha aí, outro estudioso, né? Que tem, assim, coloração diferente dentro da própria lesão. E aí eu olhei muito superficialmente, estávamos num hotel, um quarto de hotel, olhei assim e falei, não, Jane, quando voltar para Teresina seria bom procurar um médico para ver o que é essa lesão na tua pele. Ela já ficou o resto. Não, mulher, despressiona com isso não. Nós estamos longe. Quando tu volta em Teresina, tu vai, né? Tu viveu até hoje com ela. Aí eu perguntei, o Reginaldo nunca te falou, o esposo dela, época, não, nunca me disse. Eu digo, então tu olha quando tu for. E aí, até hoje, a Giane só me chama de pecinha. Ela disse que eu fui a pecinha de Deus na vida dela, porque para enxergar. De fato era um melanoma, de fato era um melanoma grande. Por muito pouco ela não precisou seguir um processo de quimioterapia e outras coisas que poderiam ser muito impactantes para a vida dela. Então, naquele momento, eu me senti muito usada, né? Deus, vai lá. Quando a gente olha assim, Deus foi um frame de segundo. E aí eu vou contar a história de Nossa Senhora em 2015, e nós fomos, eu, o Padre Toni, e o cinegrafista, o Adriano Pernambuco, nós fomos a Éfeso, na Turquia, onde está a casa que é reconhecida, inclusive, pelo Vaticano como tendo sido a última morada de Nossa Senhora levada pelo discípulo amado João para lá, em Éfeso, na Turquia. E aí a gente, para contar a história de Nossa Senhora, eu imaginei, não, a gente já tem umas imagens lá de Jerusalém, nós já temos, inclusive, imagens da Basílica da Anunciação, onde teria morado, segundo a tradição, Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, quando o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora que ela iria conceber pelo Espírito Santo. Nós já tínhamos aquela memória lá de Nazaré, né, onde ela morava, os locais por onde ela frequentava ali como menina, correndo e tudo, depois ali do lado, uma gruta, que se vivia muito em grutas naquela época, né? A gruta onde depois, que voltaram para Nazaré, teriam morado Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, onde Jesus teria aprendido com José a arte da carpintaria e etc., né? E aí, eu preciso contar a história de Nossa Senhora desde o comecinho, né? Lá onde ela nasceu, enfim, onde ela cresceu, depois passando pela vida de Jesus, né, até a ser assunto aos céus, lá ou de Éfeso, ou de
um local sagrado. Há uma dúvida se teria sido em Éfeso ou Jerusalém. Há quem diga que ela teria feito uma viagem espiritual de Éfeso até Jerusalém, de lá teria sido assunta aos céus, onde existe também lá em Jerusalém a Igreja da Dormição. E eu queria mostrar também a história de devoção à Nossa Senhora. Então, nós fomos também a Portugal, ao Santuário de Fátima, contar a história da aparição aos 3 pastorinhos, e depois fomos ao maior santuário mariano, que é no Brasil, em Aparecida. Então, eu quis compor a história de Nossa Senhora com todas essas vertentes. E aí, lá na Turquia, me acontece algo extraordinário, né? Para dizer assim, eu estou com vocês. E eu vou fazer esse milagre para vocês. Nós tínhamos levado um drone da TV Cidade Verde, e o Adriano tinha muito pouca experiência com drone. E na Turquia foi uma época em que o Estado Islâmico estava bombardeando os monumentos cristãos, a gente tinha até muito receio de estar naquele local, tudo na Turquia é muito vigiado, nós levávamos uma série de documentos para entrar em todos os lugares, com autorizações e etc. E a gente não sabe também se ao subir esse drone numa cidade chamada Izmir, na Turquia, se esse drone foi abatido ou o que é que aconteceu. O fato é que o Adriano ficou em prantos, inconsolável, porque ele perdeu esse drone da TV. Né? E aí o padre Toninho consolando, meu filho, não fique assim, e ele muito, muito, muito arrasado. E no outro dia, no dia seguinte, nós fomos a Éfeso, a casa de Nossa Senhora. Começamos a gravar lá, né, uma casinha pequenininha, e lá não pode entrar, não pode filmar, não pode ter registro lá de dentro, lá tem os avisos, tem a pessoa na porta que não pode filmar nada lá dentro. Né? É uma proibição que existe lá. E aí eu fiquei ali, eu digo, poxa, mas como é que a gente veio até aqui? A gente não vai, né, mostrar lá dentro. Tudo bem, mas eu vou entrar, vou fazer minhas orações, né, eu vou tentar entrar com a microcâmerazinha que pode ser que ninguém perceba, desculpa, Nossa Senhora, eu fiz isso, mas é que eu quis mostrar para todos. Aí entrei, fiz minhas orações e saí. E aí fiquei ali, Sara, sempre muitos peregrinos visitando e tal, e tinha hora até que a gente estava gravando, e o pessoal, olha, fala mais baixo para não atrapalhar. E depois eu sentei para fazer o meu texto, porque eu tinha algumas gravações para fazer ainda, e foi se esvaziando, os peregrinos foram indo embora. Aí ficou eu, o Adriano e o meu guia, o Orton, que era um guia lá da Turquia mesmo. Né? Inclusive, ele disse que no livro sagrado, no Alcorão, existem mais citações sobre a Virgem Maria do que na própria Bíblia. Na própria Bíblia. Fiquei impressionada, mas é verdade. Embora a gente tenha uma visão diferente do que ela é, do que ela representa. Do que ela representa. As visões são diferentes. E aí estávamos só nós 3. E, Sara, eu juro para você, eu não sei até hoje de onde saiu aquele senhor que se aproximou do meu guia. Eu não vi aquele homem em nenhum momento da nossa gravação. E eu já estou toda arrepiada novamente. Eu não vi aquele homem em nenhum momento das nossas gravações. Nem ninguém viu. Eu estava sentadinha aqui, o Adriano aqui do meu lado e o Orton sentado. Estávamos sentados na muretinha em frente à casa dela. E aí aquele homem chegou em turco, naturalmente, falou no ouvido do Orton. Aí eu falei, ai meu Deus, o que foi? Onde nós fizemos de errado, né? Porque aqui tudo é proibido, nada a gente pode. Ele olhou para mim e disse, eu não sei explicar. Já venho muitos anos à casa de Virgem Maria e nunca vi algo parecido. Ele disse que vocês têm 2 minutos para filmar e mostrar tudo lá dentro. Nossa! Pode acreditar. Pode acreditar. E aí eu disse, meu Deus, eu não acredito, Adriano, vamos. Eu fiquei tão nervosa, eu colocava o microfone apressadamente. Maria partiu apressadamente, eu parti apressadamente. E aí eu trouxe para os nossos telespectadores o que tinha dentro daquela casa, relíquias que tinham sido deixadas pelos últimos 3 papas, né? Tinha sido deixada pelo Papa Francisco, pelo Papa João Paulo II, hoje, né, Santo João Paulo II, e pelo Papa Bento XVI. Eu mostrava aquele altar, me ajoelhava, eu não sabia que eu mostrava primeiro, o Adriano também nervoso, eu disse, filma as relíquias, filma desse lado, filma aqui, filma a imagem de Nossa Senhora já
assim, uma das mãos, a imagem que tinha sido levada num dos terremotos, tinha se perdido, tinha descido pelo rio, tinha sido recuperada, tinha sido colocada lá, e a igreja edificada sobre as ruínas do que teria sido a última morada de Nossa Senhora. E nesses 2 minutos, que pareceram uma eternidade, mas também foram tão rápidos ao mesmo tempo, quando eu e o Adriano saímos da igreja, essa imagem foi muito forte. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, e a gente começou a chorar. E o Adriano me abraçava e ele dizia, foi ela. Foi ela. Foi ela. Foi ela, foi ela, foi ela. E essa foi a nossa experiência com Nossa Senhora nesse especial, né? Então, foi muito significativo. Foi muito significativo viver aquilo. E só muitos anos depois é que eu entendo esse amor de Nossa Senhora por mim. E como ela queria lhe usar para fazer com que as pessoas, né, que não tinham condições de chegar àquele lugar, pudessem testemunhar, nem que fossem por poucos registros, tudo aquilo que você conseguiu ver e perceber pelos seus próprios sentidos, né? O amor de Deus, Nádia, nos constrange, né? Nos constrange, a gente fica impressionado quão grande é esse amor de Deus por nós e como realmente Nossa Senhora, como lá nas bodas de Caná, diz assim, faça tudo o que Ele vos disser, ela vai abrindo portas, situações inusitadas para nos permitir. Testamento de Nossa Senhora, né? Você parou para prestar atenção? Que as palavras de Nossa Senhora, o testamento dela foi esse. Fazei tudo que Ele mandar. Ela não tem nada para ela. Tudo dela... E é o que ela nos deixa, né? É o que nos deixa para a gente voltar o nosso olhar. Testamento dito, testamento oral de Nossa Exatamente. Senhora. E aí, chegou o caminho, chegou a hora da consagração. Como você percebeu esse chamado e que ele disse, não, realmente eu preciso me preparar para me consagrar à Santíssima Virgem? Como que isso se deu? Eu já tinha muita vontade, né, de me consagrar. Isso já vinha crescendo dentro de mim depois que eu fiz o último especial, que foi o de Santa Dulce dos Pobres. Eu vi o exemplo, eu voltei muito constrangida também do exemplo que aquela mulher, porque como é uma santa contemporânea, brasileira, que a gente vê as imagens, a gente escuta a voz, e aí a gente vê de perto como foi a vida dela, de completa abdicação, de não se olhar, de renúncia, de não se enxergar, de se abandonar totalmente e se abandonar pelo próximo, né? E quando eu volto do especial de Santa Dulce, a gente começa a pandemia, né? Eu voltei, nós fomos em 2019, e em 2020 começa a pandemia. E eu comecei, meu primo ficou hospitalizado, é médico, e aí estava na linha de frente, médico intensivista, e pegou Covid e foi hospitalizado. E aí eu falei assim, olha, eu vou rezar. Eu não tinha o hábito ainda de rezar o terço. Rezava, na verdade, Nossa Senhora sempre me cercando e me puxando. Eu tinha um grupo de oração. Ela cerca. Eu tinha um grupo de oração que eu fiz, eu e mais 6 amigas, e a gente se reunia todos os meses, uma vez por mês, para rezar o terço. Até anteontem, uma amiga minha, Cláudia Brandão, que faz parte desse grupo de oração, ela disse assim, ei, coordenadora do terço, você está falhando no mês de Maria, você não vai chamar ninguém para rezar um terço. Eu digo, eu estou rezando toda semana com os meus amigos aqui do prédio. E aí ela vai realmente chamando e constrangendo a gente. E aí eu comecei a rezar, eu disse, eu vou abrir, tinha acabado de chegar lá do especial de Santa Dulce, eu disse, eu vou abrir uma live de oração no meu Instagram. E eu vou rezar, nem que seja sozinha. Chamei minha prima e a esposa do meu primo, hoje eu não posso, eu vou abrir uma live, vou começar a rezar aqui o texto de Santa Dulce. Só para dizer para vocês que isso aí é o começo de um apostolado, entendeu? E esse só eu, minha prima, vai ser um começo de um apostolado. Vamos lá. Eita, Sara. E aí eu comecei Santa Dulce todo dia. Aí começou, e todos os dias, no mesmo horário, eu abri aquela live de oração para rezar o texto de Santa Dulce.
Depois de um ano não, depois de alguns meses, a minha amiga, que talvez você conheça, a Maria Elaine, que é uma pessoa muito iluminada, muito, Nossa Senhora, muito apaixonada por ela e ela por Nossa Senhora, ela me convidou para fazer uma live para rezar a novena de Santa Teresinha, porque eu já era também devota de Santa Teresinha, e já atribuía a Santa Teresinha alguns milagres que tinham acontecido na minha vida, porque ela intercedeu muito por mim nos momentos difíceis, de verdade. E aí eu comecei a rezar a novena de Santa Dulce, de Santa Teresinha com os meninos, de 9 a 17, né, todo mês, passei a ser a pessoa que era condutora das lives de Santa Teresinha. E a aproximação com as meninas me fez começar a ver a importância da consagração. Nunca nenhuma delas me chamou, mas eu via elas tão devotadas a Nossa Senhora, né? Tão inspiradas, a devoção mariana aumentando, e eu digo, um dia eu quero me consagrar a Nossa Senhora. Ela foi se consagra, um dia eu vou me consagrar, vai dar certo. E eu tinha isso na minha mente. Mas tudo isso acontece quando é o tempo certo, né? E muitas vezes a gente aprende na dor e no amor, né? Ou pela dor ou pelo amor. E foi a dor que me aproximou da minha consagração. E eu estava vivendo um momento extremamente difícil, muito difícil. Um ano antes da minha consagração, eu tinha pedido demissão da TV Cidade Verde. Foi num processo de adoecimento. Eu tive burnout, eu tive depressão, eu tive ansiedade. E depois de 23 anos na TV, fazendo o mesmo programa que era Notícia da Manhã, eu pedi demissão. Mas você é louca, como é que você pede? Fui questionado demais, né? Você é louca, como é que você pede demissão depois de 23 anos no lugar e tal? Público consolidado, carreira consolidada. Mas eu estava muito adoecida, sabe? Muito adoecida. E aí, realmente, acho que no momento de maior escuridão que a gente consegue enxergar uma luz que vai te conduzir, te salvar. E eu estava num momento de muita tristeza, quando a batida no meu coração para a consagração chegou. De incertezas. Me sentia assim, questionando, né, a minha fé. E aí me chama, Nossa Senhora, você vai se consagrar. Mas também foi num momento em que eu ia e voltava muito forte, né? Eu esquecia que eu era essa filha muito amada, mas rapidamente eu voltava e ficava clamando a Nossa Senhora, implorando que ela me ajudasse a superar todas as minhas dificuldades, que ela me ajudasse a superar todos os meus medos, inclusive de me sentir justa e merecedora dessa consagração. E foi um mês muito difícil. Sara, eu acho que foi o mês das maiores provações que eu passei na minha vida, foi o mês de junho do ano passado. Você se sentiu esfolada. Ele quis me derrotar de todas as formas. E eu dizia, eu preciso me consagrar, Nossa Senhora. Mas eu estava tão desfigurada emocionalmente que eu tenho certeza, e ela conhece meu coração, Jesus conhece meu coração. Eu não me sentia preparada, eu não me sentia... Eu estava tão perdida que eu começava a ler o tratado e eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo isso. Depois de um tempo eu fui vendo ali, era todo tipo de força contrária para que aquilo não acontecesse. Eu disse assim, mas eu quero muito. Como é esse ato individual do meu coração para o dela? Isso eu vou fazer. Ela sabe o meu coração. Ela sabe que eu estou precisando muito dela. É como São Luís Grignion de Montfort diz, né? Que eu prevejo, né, forças querendo destruir de alguma maneira esse livrinho, né? Que é o Tratado da Verdadeira Devoção. Conseguiu por um tempo, né? E fazer com que as pessoas ou não leiam, ou se leiam não entendam,
ou se leiam, entendam, mas ele vai colocar à prova para que a pessoa efetivamente desista. Mas de tudo que você já contou aí, Nádia, a gente vai vendo quão importante, porque a fé, ela nasce do ouvido, né? Da pregação. Tudo isso que você já tinha vivido fez você escutar e entender uma coisa. É a minha força em direção à Nossa Senhora. Sim. Por esse motivo é que eu vou a ela. Foi exatamente isso. Exatamente isso. E ela, como mãe amorosa que é, abriu os braços, né, para me receber. E aí, essa consagração, justamente como você disse, aconteceu no dia 30 de junho do ano passado, na igreja de Nossa Senhora das Dores, diante da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Eu fui convidada para ler o termo de consagração em nome de todos os consagrados. Me senti ainda mais especial, né, sobre os olhos dela. E aconteceu que é incrível. Isso tudo muda depois da consagração. Tudo muda. Essa minha amiga lá que eu falei, ela falou assim: minha amiga, eu estou muito feliz porque você vai se consagrar. Eu queria te dizer que no ano em que eu me consagrei foi o ano que chegaram as maiores provações da minha vida. E se não fosse Nossa Senhora perto de mim, eu não sei como teria sido. Eu também não sei como teria sido meu ano passado se Nossa Senhora não tivesse me amparado. Se eu não tivesse corrido atrás dela, ela tivesse me aceitado. Por isso que ela é estratégia de Deus. É, por isso que ela é estratégia. Ela é uma estratégia de Deus. Que Deus usa mesmo para nós não sermos roubados, né, do coração de Jesus. Por isso que ela diz, e tem tudo a ver com esse apostolado, porque o que Deus quer é que as pessoas entrem nesta arca. Porque a arca é o lugar mais seguro, é o refúgio. Vai vir toda a tribulação, toda a tempestade, mas quem se refugiar nesse coração santíssimo vai perseverar, né? Vai conseguir vencer todas as intempéries. Amém. E aí hoje a Nádia está aqui, dando um testemunho. Já vai completar um ano, né? Sim. Que foi em junho, né? De consagrada. E você disse que muda tudo. Muda. E é muito importante para quem nos assiste perceber realmente essas mudanças, porque as pessoas pensam que a consagração é assim como se fosse algo sentimental, é só porque eu gosto de Nossa Senhora, porque eu amo Nossa Senhora, mas na verdade são atos bem concretos, né? Onde nós vamos ter que viver como verdadeiros batizados. Sim. E como isso reverberou na sua vida, na sua família, no seu trabalho. A Nádia que queria pedir demissão, pediu? Pedi em 2021, eu pedi, me consagrei em 2022, 2023 eu voltei para a Tempestade Verde. Mas reverberou de tantas formas, né? Na minha vida pessoal, na vida da minha família, né? As graças que a gente consegue alcançar quando a gente está vibrando na mesma emoção de Nossa Senhora. E aí você fala dos atos concretos, porque quando a gente vai se consagrar, o que a gente aprende, assim como na consagração a São José, é imitar as virtudes dessas pessoas que foram escolhidas por Deus. Nossa Senhora escolhida por Deus para trazer o Deus humano até nós. São José para guardar a vida de Nossa Senhora e de nosso Jesus Cristo. Né? E tudo muda porque você aprende a imitar as virtudes, você tem na sua vida, cotidianamente, gestos que você não tinha antes, pensamentos que você não tinha antes. E aí você se pega pensando, Nossa Senhora faria assim? Nossa Senhora diria isso? Né? Nossa Senhora teria esse tipo de atitude? Né? A gente sempre busca aquela perfeição que foi Nossa Senhora,
para a gente se espelhar. E é Uma lógico que imitação, né? é lógico essa imitação. A A gente tem que estar muito atento a isso. É um imitar Maria. Imitar de Maria. Imitar Maria porque ela é o molde perfeito, né? Ela é dentro dela que é o molde perfeito para Jesus Cristo. Então, sua profissão lhe trouxe, a consagração lhe trouxe um novo olhar, né? Sobre todas as coisas. E gerou uma outra consagração, que foi a consagração a São José. Sim. E como bem foi? Recente. Bem recente. Mas, como você disse, não é coincidência. É deucidência. É deucidência. Porque esse apostolado aqui, como a gente está vendo, né? São os 3 corações bem unidos, em união hipostática, que Jesus quer que a gente se consagre aos 2 que cooperaram mesmo ao projeto de salvação. E esse amor por São José nasceu como? Esse amor por São José nasceu, a comunidade que eu frequento é a comunidade de São José, né, do Lar de Misericórdia. E nasceu quando a gente começa a assistir, eu assisti às missas ali na igreja de Fátima, com o padre Tony. O padre me batizou os meus filhos, e aí quando ele sai da igreja de Fátima e vai para o Lar de Misericórdia, celebra embaixo dos pés de manga, aí eu vou para lá e começo. Aí, ali começa a minha aproximação da vivência em comunidade. E também essa aproximação a São José, né? E também a Nossa Senhora, porque lá, no dia que eu encontrei, por exemplo, Castro, que foi quem me convidou para fazer a consagração de Nossa Senhora, lá na Igreja de São José, o ano passado, quando a gente fez a primeira turma de consagração a São José. E aí eu falei para ele, Castro, por que a gente não traz a consagração Nossa Senhora para cá? Aí ele disse assim, pois vamos conversar com o padre? Eu disse, vamos. Ele disse, olha, está vendo a Nossa Senhora, agora você vai ser advogada dela para trazer a consagração para cá. E nós já estamos iniciando, já começamos a formação da primeira turma de consagração a Nossa Senhora, a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora na Igreja de São José. Para quem está nos assistindo, isso que ela está dizendo é super importante, porque uma verdadeira consagração, ela é fecunda. E ela não fica só na pessoa, não é porque eu me consagrei a Nossa Senhora, não, porque ela tem que derramar todo amor, ele não é amor em si mesmo, ele tem que derramar para atrair outros consagrados. Ela já está no apostolado, já vai ser formadora de turma de consagração. Eu já sei até quem eu posso chamar para convidar, olha, 2 turmas, ó, que eu estou aqui quase. Deixa eu estudar mais. 2 turmas aqui que eu vou ter quase, assim, ó, concomitantes, precisando de gente demais, esses amigos da Arca que possam vir nos ajudar a dar esse ouro e essa prata de Deus. Mas é isso mesmo. Você que se consagrou a Nossa Senhora, pode não ser assim como a Nádia está vivendo, já sendo formadora, né, preparando, já ingressa numa comunidade, mas onde você está dentro da sua família, você pode ser esse testemunho de Nossa Senhora, né? E está motivando os seus para que também se consagrem a Nossa Senhora. Quando as pessoas... às vezes as pessoas demoram um pouco de tempo para verem que realmente houve mudança em nós, né? Porque eles nos conhecem perfeitamente. Mas se nós perseverarmos, né, e fizermos essa devida imitação de Nossa Senhora, a gente acaba sendo uma via atrativa, né, para os nossos. Mesmo, né? Para os nossos. E aí São José vem nesse contexto, né? Eu começo a frequentar a igreja, a gente constrói a igreja para São José, a comunidade constrói. E aí, quando eu falo com o Castro, aí disse, vamos falar com o padre, vamos trazer. Pois vamos. Aí eu vou crescendo na comunidade, né? Faço um encontro matrimonial, vou crescendo em comunidade. E quando eu olho para São José, vai ter a segunda turma de consagração a São José. Eu não vou perder a oportunidade de conhecer melhor. E é interessante porque quando a gente conhece melhor São José, a gente entende a dimensão de São José nesse projeto de Deus, né? Sim. Então, passa a ser um pai espiritual muito amoroso, cuidadoso, zeloso, justo. A gente aprende a enxergar todas essas virtudes de São José. E também inspiradas por essas virtudes, como a gente se inspira nas virtudes de Nossa Senhora, a gente passa a ter esse olhar diferente.
E tudo é uma construção. A gente nunca está pronto, nem está acabado, né? Então, a gente se constrói, se deixa construir todos os dias. E aí eu fiz agora, no dia 1º de maio, olha como está recente a minha consagração a São José, eu e mais 300 pessoas consagradas a São José. Lá Meu Deus do céu! E iniciamos a turma de consagração. Isso é motivo de louvor. Foi lindo. Te mostro a foto depois. E aí começamos já na sequência, né? No dia 5 de maio a gente começou um concurso de Mariologia, mais de 200 pessoas nessa primeira turma de consagração à Nossa Senhora, que vai ser no dia 17 de agosto, ali pertinho da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Nossa, pois esse podcast é feito também para você, viu, que acabou de se consagrar a São José, de continuar recebendo o conteúdo, porque aqui os convidados, olha só que riqueza uma entrevista dessa, gente, cheio da unção de Deus. Obrigada. E vão vir muitos outros que vão também trazer os seus testemunhos e mostrar exatamente o papel de Nossa Senhora e de São José, por isso que você não pode deixar de se inscrever. Se inscreve logo, que é para poder receber todo o nosso conteúdo. E Nádia, quero te agradecer demais. Obrigada. Essa partilha amorosa, eficaz, porque eu tenho certeza que os corações foram abrasados. Amém. E você nos permitiu, pelas suas narrativas, pelas experiências que você viveu, enxergar um pouquinho desses lugares por onde você passou, né? Lugares muitas vezes inacessíveis a tantas pessoas. Infelizmente. Mas também você traz esse testemunho de que o quão forte, né, o quão esses lugares, né, os representam, os sentidos, o odor, do tocar no local onde Jesus foi crucificado. E também essa experiência que você teve, já está vivendo como consagrado Nossa Senhora. A gente nunca está pronto, né? A gente sempre ela vai nos moldar, é um constante quebrar e refazer. Mas, como diz São Luís Guion de Montfort, depois que a gente se agarra à Nossa Senhora, ela não vai desistir de nós por nada. Mesmo, é uma promessa, mesmo que nós caiamos, ela não vai nos deixar caídos. E aí eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem ainda não se consagrou. Olha, Sara, a mensagem que eu queria deixar é a mensagem do amor. Se Jesus é amor, se Deus é amor, como Nossa Senhora não pode ser o amor? O ventre que gerou o amor. A primeira discípula, a primeira cristã. Então, eu acho que é permitir que o amor preencha e inunde o seu coração. O seu coração que está acompanhando essa nossa conversa. Se você tem o desejo, se durante esse podcast nasceu dentro de você o desejo, procure fazer a sua formação. Deixe esse desejo crescer dentro de você. Permita que Nossa Senhora abrace o seu coração e abrace o coração da Virgem Imaculada. E assim a gente está muito mais próximo de Jesus, como eu disse agora há pouco, né? A gente se consagra a Jesus pelas mãos de Maria e de São José. Então, a Sagrada Família é a parte maior do projeto de Deus para a nossa salvação. Então, tudo que está ligado a São José, a Nossa Senhora, nos ligará diretamente ao seu Filho Jesus. Então, eu acho que se você permitir que essa experiência aconteça na sua vida, certamente você vai depois, como eu e a Sara, contar muitas histórias de graças alcançadas. Eu queria te agradecer muito, de verdade, esse convite, Sara, porque parabenizar você pelo projeto, que esse podcast tenha vida longa e que traga, que transborde também de amor, de devoção, de santidade, por onde ele chegar. Vai longe, se Deus quiser. Amém, gente. Amém. Eu estou assim, numa alegria muito grande. Eu não tenho palavras para lhe agradecer.
Eu disse, Senhor, ela é muito grande para eu trazer aqui, Senhor, mas a humildade dessa mulher é tão, tão grande, realmente ela é uma verdadeira consagrada, que ela viu uma centelhazinha do amor de Deus por aqui e nos deu essa oportunidade da sua presença, né, de trazer a sua história, e que nós temos certeza que até as lágrimas que você derramou aqui, elas vão encontrar um terreno fértil no coração daqueles que nos assistem. Não tenham medo de se consagrar. Por mais que seja, como ela contou aqui, pode ser uma fase difícil, pode ser num momento difícil, mas os frutos de tudo, de graça e de bênção, vão vir. Como ela diz, muda tudo. Então deixa Deus mudar tudo na sua vida, rapaz. Vamos deixar essa vida assim, ó, mais ou menos, e vamos rumo ao céu. Muito obrigada. E profetiza aí, ó, a Sara vai melhorar um pouquinho mais, que hoje foi só o primeiro podcast. Faz sua oração, intercede aqui para que ela possa continuar exercendo essa missão. Então, muito obrigada, Nádia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu apostolado, tá? E eu vou te convidar, viu, para você vir nos ajudar nas formações da Arca do Coração Imaculado. E você, um beijo no coração.